bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um macacão daquele de pijama, sabe? Pra poder dormir nesse período mais friozinho. Você pode fazer pra bebê, pra criança, pra adulto, dá pra fazer de qualquer tamanho seguindo as dicas que eu vou dar na aula, tá bom? Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal. Então vamos assistir a aula? Bora, bora? Para fazer o macacão, eu sugiro que vocês usem um casaco que esteja um pouquinho mais larguinho. Eu vou usar um de moletom que tem capuz e também você vai precisar de uma calça. A calça, eu sugiro que vocês usem um modelo que seja um pouquinho mais justinho na perna, mas não tanto. Eu acabei usando uma calça que é um pouquinho mais larguinha nessa parte de baixo. Acabou que depois eu tive que ajustar porque eu não me atentei a isso. Você vai pegar a calça na parte das costas, vai juntar com o casaco. Aí da parte de cima até o fundilho, vai tirar a medida na pessoa já, mais ou menos do pescoço até embaixo no fundilho. Essa medida você precisa aumentar uns 5 centímetros para ficar legal, para não ficar muito apertado na parte de baixo no macacão. O tecido que eu vou usar é o plush, ele tem um pelinho bem gostosinho, ele é bem quentinho. Eu vou deixar aqui no box de informações as sugestões de tecidos que vocês podem usar. Você vai observar no tecido a ourela, que é esse acabamento que tem. A lateral do tecido tem dos dois lados, então você vai dobrar no sentido da ourela, que é essa ponta que tem esse acabamento. Tá vendo que ele estica para a lateral? Então você vai posicionar o casaco junto com a calça. Tá vendo que as costas da roupa tá para o sentido da dobra do tecido, então vai ficar nesse sentido. Então você ajeita direitinho. Aqui eu peguei, tirei o alfinete, marquei com sabonete para saber a altura que ia ficar a roupa certinho e ajeitei mais um pouquinho para frente. Assim eu achei que ficou melhor para poder colocar a roupa em cima do tecido. Então nessa parte do gancho de trás é sempre maior do que a frente. Então você vai aumentar um pouquinho ainda. Essa calça que eu tô usando de referência, ela não é tão maior em relação ao sentido da frente. Então eu aumentei uns 2 dedos, porque eu já aumentei aqueles 5 centímetros também lá no começo. Então eu vou deixar uns 2 dedinhos abaixo aí e vou cortando, deixando uma margem de costura de 1 centímetro. E fui contornando aí, cortando com 1 centímetro de margem de costura. Se você estiver usando uma roupa que não esteja tão folgadinha, você pode aumentar 1,5 centímetros. Nessa parte das costas, então tá vendo que tá sobrando uns 2 dedinhos, vai ficar um pouquinho mais larguinho. Então eu vou ajustar um pouquinho o casaco para trás, para não ficar tão largo, ó, ficou uma distância de 1 dedinho. E aí mais ou menos nessa parte do quadril da calça eu vou afinar um pouquinho, deixando mais ou menos uma margem, é mais do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas eu vou afinar um pouquinho para não ficar tão largo. Agora a gente vai tirar o molde dessa parte da cava, que é a volta da manga, onde é costurada a manga. Então você vai jogar toda a manga para trás e vai contornar essa parte mais curvinha da volta da cava. Então você corta curvando, deixando uma margem de 1 centímetro. Mesma coisa no ombro, corta também deixando uma margem de 1 centímetro. E aí nessa parte da gola você vai jogar para trás o capuz e também vai cortar contornando a volta, deixando uma margem de 1 centímetro. Então eu dobrei novamente o tecido com o sentido da auréola para lateral, esticando para lateral. Então eu posicionei por cima a primeira parte que eu cortei, ó, tá vendo? A dobra com dobra. E vai ter algumas diferenças, porque agora eu vou cortar a parte da frente. A parte do gancho você pode cortar do mesmo tamanho. Então aí na altura do gancho, para a lateral da parte da perna, você vai aumentar 1 centímetro e na ponta de baixo 1 centímetro. Então aí você vai cortar aumentando 1 centímetro até mais ou menos essa altura que começa o gancho. Depois você vai fechando esse corte, porque dessa altura do gancho para cima vai ser a mesma medida, só vai aumentar na parte da perna. Vai cortando, depois corta a cava igual, também corta o ombro igual e também corta a parte da gola igual. Você vai pegar o seu casaco de referência, vai conferir entre a gola das costas com a frente qual a diferença que dá. A minha deu mais ou menos uns 2 centímetros, então eu marquei aí no meio da gola da frente, matando até o ombro, porque o ombro tem que ficar a mesma medida do ombro das costas. No meio da frente, você vai dar um pique bem nessa parte da gola
Aí o meu tecido tá do avesso, então eu alfinetei do avesso o sentido contrário que eu queria que o zíper ficasse. Então você vai pegar do meio até embaixo, vai fazer uma leve curva. Ó, eu aumentei um pouquinho o pique. Vou posicionar o zíper por cima para eu mostrar para vocês como vocês podem cortar essa parte. Você pode usar um sabonete para poder contornar a marcação para você cortar. Então você vai posicionar o zíper no meio. Nessa parte do gancho, você vai deixar mais do que 2 dedos de distância, para não ficar tão próximo na hora de costurar, e vai finalizar reto na parte de baixo. Então, da abertura que já tinha, eu fui cortando do lado do zíper, tá vendo? Desse jeito foi a forma mais fácil que eu encontrei para mostrar para você como cortar. Então fica assim o sentido certo, porque eu cortei do avesso, essa é a parte de cima, a parte que tem um pelinho, ó. Então você vai pegar um zíper, eu vou usar um zíper de metro, você vai virar ele assim por cima, nessa ponta, e vai costurar de cima até embaixo. Eu já deixei o zíper um pouquinho maior para depois não ter erro. Passei uma costura reta, eu posicionei o calcador, que é a sapatilha da máquina, bem rente ao dente do zíper e fui costurando. Você pode aprofundar mais a costura. A minha agulha, ela muda de lado, ela tanto vai para a esquerda, vai mais para a direita. Então, eu posicionei a agulha mais para o lado do zíper e ficou uma costura com menos de 1 centímetro de profundidade. Você vai jogar o zíper desse jeito e vai pegar o outro lado e vai posicionar por cima e costurar da mesma maneira. Então, aí tá com o tecido para cima. Eu também estou sentindo que o calcador está rente ao dente do zíper e fui costurando. Fui abrindo o zíper, costurando até o final. Quando chegou no final, eu fechei um pouco o zíper e terminei a costura. Depois que eu finalizei a costura, eu cortei esse excesso do zíper, para o zíper ficar certinho no lugar. Passo uma costura reta, rebatendo os 2 lados do zíper. Você pode fazer uma margem maior que meio centímetro, sabe? Mas não precisa chegar a 1 centímetro. Dessa forma, você vai segurar a ponta do zíper por dentro, para não ficar solto o zíper. Confira se está batendo um lado da perna do macacão com o outro lado. Por causa do zíper, dependendo da profundidade que você costurar, pode ficar um lado diferente do outro. É só você dobrar e cortar a diferença que ficou entre um lado e o outro. Com a frente pronta, você vai posicionar as costas, então vai ser, ó, pelinho com pelinho, tá vendo? E vai costurar os ombros. Passa uma costura reta e um acabamento em zigue-zague ou em overlock, dos 2 lados. Agora eu vou cortar as mangas. Você vai pegar, dobrar certinho e posicionar a manga, a parte de cima da manga, fica na dobra do tecido. E você vai cortar, deixando uma margem de 1 centímetro. Você vai dobrar toda essa parte da manga para dentro, para deixar essa parte mais curvadinha. Você afasta o casaco um pouco para trás, para deixar a margem de 1 centímetro aí em cima também. E corta. Eu cortei, ó, mais ou menos no olho. Então, cortando a primeira manga, você pega o tecido, dobra, faz a mesma coisa e corta já a segunda manga. Você vai abrir o macacão. Eu joguei a frente e as costas aí abertas, tá do avesso para cima. Aí você vai pegar o avesso do tecido, vai encaixar aí e vai passar uma costura de uma ponta a outra, uma costura reta. E depois passar uma costura em zigue-zague para o acabamento. Para o punho, eu cortei a largura, deixando um dedinho a menos dos 2 lados. Tá vendo que tá nesse sentido que estica. O punho eu cortei com 8 centímetros. Você vai dobrar ele e vai posicionar assim por cima. Tá vendo essa pontinha da dobra? Você vai posicionar na ponta da manga e vai costurar de uma ponta a outra esticando. Você vai costurar com um ponto reto, esticando, depois faz um ponto em zigue-zague ou em overlock para dar o acabamento. Faz isso de um lado e do outro lado também. Então você vai juntar a frente e as costas e vai começar a costurar do punho até o final da calça do macacão. Com costura reta e acabamento em zigue-zague dos 2 lados, você vai abrir a perna. Também vai cortar o tecido
do mesmo jeito que você cortou para fazer a manga. Vai posicionar assim por cima, ó, pontinha com pontinha. Eu deixei mais do que um dedo nas laterais, ó, menor, comparando um ao outro. E costurei de uma ponta a outra, esticando com ponto reto e zigue-zague. Depois de ter feito isso, você vai fechar de uma ponta da perna, assim por baixo, até o outro lado. Eu deixei para cortar a parte do capuz no final, porque você vai conferir a largura da gola com a largura do capuz da roupa que você pegou de referência. Tá vendo que o meu ficou um pouquinho maior aí na parte do zíper? Então, eu vou ter que aumentar uns 2 centímetros a mais nessa parte da frente. Então, você vai pegar o tecido, vai dobrar. Então, eu vou acertar nessa parte de baixo, vou deixar reto. Vou posicionar o meu capuz de referência por cima. Na parte das costas, eu vou abrir, deixando uma margem de 1 centímetro para costura. Vou arredondar nessa parte, deixando 1 centímetro de margem de costura até em cima. E nessa frente, eu vou deixar uns 2 centímetros a mais. Para fazer o forro do capuz, você vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar o tecido, posiciona o tecido do capuz que já foi cortado por cima. Então, a partir do primeiro, você corta o segundo. Você vai posicionar um lado do capuz por cima, você vai costurar de cima até embaixo com ponto reto. Você vai fazer isso na parte do capuz de fora e da parte do forro. Então, você vai pegar o meio das costas, vai posicionar o meio da costura do capuz. Então, você vai costurar de uma ponta a outra, é só alfinetar. Tem que ficar no meio certinho, tá vendo? Do meio até a outra ponta. Nas pontas tem que sobrar 1 centímetro de cada lado. Essa costura você tem que fazer com meio centímetro ou até menos, só para poder fixar essa parte de fora do capuz. Agora você vai pegar a parte do forro do capuz, você vai abrir, vai pegar o meio também e vai posicionar no meio também dessa parte que já foi costurada. Ó. Aqui eu tenho as costas do capuz, vou jogar ele assim para trás, ó, tá vendo que aqui tem o meio, que tá o avesso. Vou pegar o capuz, ó, o pelinho, ó, no sentido do pelinho, e vou posicionar aí no meio da roupa. Então, vai ficar assim. Vai costurar do mesmo jeito, ó, de uma ponta a outra. Nas duas pontinhas tem que sobrar 1 centímetro de cada lado. Agora, você vai passar uma costura com uma margem de 1 centímetro, porque aí você vai esconder a primeira parte do capuz que foi costurada. Então, agora que você costurou tudo, você vai colocar para dentro do capuz. Essa parte de fechar o capuz vai ser com outro macacão que eu fiz. Então, ó, tá vendo que tem uma sobrinha de 1 centímetro. Você vai costurar até um pouquinho depois desse meio. Depois você vai pegar dessa outra ponta do zíper, vai costurar mais um pouquinho para frente. Tem que ficar uns 8 dedos assim, mais ou menos, para você conseguir desvirar. Você vai cortar esses excessos das pontinhas para ficar mais bonitinho o acabamento nas pontas. Tira todo o macacão de dentro por essa abertura. Aí nessa abertura que ficou no capuz, você coloca um alfinete e começa a costurar no meio das costas do capuz, ó. Vai até essa ponta, sobe e dá uma volta em todo o capuz, ó, até na abertura. Depois, quando chegar embaixo, você vira e vai até o meio. Passa uma costura reta com menos de meio centímetro, bem na borda, bem na pontinha, para ficar com um acabamento mais bonito e para fechar aquela abertura com um ponto reto. Esse é o resultado final, pessoal. Foi um pouquinho difícil de gravar porque Nicolas não parou quieto. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz também um outro modelo usando sobras de retalhos de outras roupinhas que eu já tinha feito para ele. Não dá para fazer um macacão inteiro, então eu fiz combinando as duas cores. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilha esse vídeo com quem gosta de costura, quem vai gostar dessa ideia, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!